Se você ao longo dos últimos 2, às vezes até 3 anos, estava se planejando para fazer um college no Canadá, abrir as portas da imigração canadense através dos estudos, e agora em 2024 o governo canadense veio, mudou todas as regras que envolvem aí os alunos internacionais em colleges e cônjuges, e agora o seu mundo virou de cabeça para baixo, porque todo aquele seu planejamento que você fez, toda aquela parte financeira, aquele planejamento financeiro, agora mudou completamente porque as regras da imigração canadense mudaram bastante para quem vinha fazer college aqui no Canadá. Se essa é a sua situação, esse vídeo é exatamente para você. Meu nome é Lucas, eu também vim aqui para o Canadá através dos estudos, eu imigrei para o Canadá através dos estudos, e a gente viu que em 2024, aqui em janeiro de 2024, muitas regras mudaram e que tornaram os colleges no Canadá como não mais uma boa opção. O college não é mais uma boa opção de imigração para o Canadá. Então nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho das mudanças que aconteceram nesse ano de 2024, o que a gente pode esperar para 2024 e 2025, porque essas mudanças vão por 2 anos. E, por fim, qual que é, então, a melhor oportunidade que a gente tem para emigrar para o Canadá hoje, em 2024? Qual que vai ser a sua melhor opção, ok? Então, o formato disso daqui vai ser meio que um formato de aula para você entender exatamente quais são as limitações hoje. E para isso, eu vou estar te mostrando algumas exigências aqui, alguns prints e algumas informações que estão no site do governo canadense. Você pode pesquisar isso à vontade, tá tudo no site do governo canadense, mas eu vou te mostrar na minha tela aqui. Então, a primeira grande diferença que a gente viu recentemente foi a limitação na quantidade de alunos internacionais que o Canadá vai receber ao longo dos próximos anos. A gente sempre soube que o Canadá é muito amigável a alunos internacionais, porém isso mudou em 2024. Então, eu vou compartilhar a minha tela com você e a gente vai aprender um pouquinho rapidamente dessas mudanças e por que que isso transformou os colleges como algo não tão eficiente, não tão bom para a gente migrar para o Canadá hoje. Então, a primeira coisa aqui, o Canadá implementou um limite na quantidade de alunos. Então, a partir do dia 22 de janeiro de 2024, o Canadá começou a limitar a quantidade de alunos internacionais que vão vir aqui para as províncias canadenses. Como que o Canadá vai limitar? Através das cartinhas provinciais. Então, quando você aplica para um college, hoje em dia, deixa eu voltar aqui para mim. Hoje em dia, antigamente você aplicava para o college, pagava o college, que era uma das partes mais difíceis, né? Juntar todo aquele dinheiro, e você recebia aí a sua carta de aceite, pegava a carta de aceite, aplicava para o visto, recebia o visto, vinha para o Canadá. Fácil, só precisava da parte financeira, do investimento maior. Às vezes tinha alguma documentação que a gente precisasse, geralmente com família, né? Mas era um processo mais direto. Você tinha isso daqui, você tinha os requisitos básicos ali, né, de educação no Brasil, você tinha a comprovação financeira, você aplicava e você passava, né? O que mudou para 2024? Nem todo mundo que já tem os documentos mínimos, tem o dinheiro para pagar o college, tem o dinheiro para se manter aqui, nem todo mundo que preenche esses requisitos vai vir para cá, porque existe um limite agora para aplicar para colleges no Canadá. Esses limites vão ser de acordo com a província e o território. Ok? É proporcional à quantidade de pessoas, à quantidade de alunos que vai ter em cada província. Então, por exemplo, se a gente for usar Ontário como um exemplo aqui, vamos só botar uns números gerais. O governo não liberou muita informação sobre os números exatos ainda. Então, vamos só usar um exemplo aqui arbitrário. Digamos aqui, eu moro em Ontário. Então, digamos que Ontário vai receber 60 mil alunos. Ontário é historicamente a província que o pessoal mais procura, que tem mais gente. É a província mais difícil de imigrar também, por esse motivo, mas é esperado que a maior quantidade de número de cartas de aceite provinciais para aplicar para o visto sejam liberadas para Ontário. Aí, em segundo lugar, geralmente é British Columbia. Digamos que eles vão ter um pouquinho menos, porque Ontário tem a maior procura, então eles vão dar um pouquinho mais de número de alunos internacionais em Ontário. Província de British Columbia, digamos aí que vai ser 50 mil. Se Ontário vai ser 60 mil, né, aqui em cima, British Columbia, 50 mil. Aí as províncias menores, digamos aí Saskatchewan, é bem provável que vão ter um número menor aqui, digamos 30 mil. Esses valores aqui, eu estou inventando da minha cabeça agora só para te dar um exemplo como que vai funcionar. Vai ser proporcional para cada província.
ok? Porém, esses números vão ser decididos pelo IRCC aqui em cima. Tudo isso começa em 22 de janeiro de 2024. Essa é a data que todas essas mudanças começaram. Se você aplicou antes disso, a sua aplicação não vai passar por todas essas restrições, mas quem aplicou depois disso vai ter que passar por essas restrições. Mas qual que é o número total, então? Eles deram um número total pra gente de 360 mil aplicantes. Então, 360 mil alunos internacionais por ano vão vir para o Canadá. Essa é uma redução de 35%, tá bem aqui, ó, 35% dos números de 2023. É aquilo que eu falei, você pode ter aí o seu aceite do college, né? Você preenche os requisitos mínimos, você tem o dinheiro para pagar o college, mas se você não entrou dentro dessa limitação aí dos 360 total, você não vai conseguir aplicar para o seu visto. Eles vão negar imediatamente o seu visto. E é o que está escrito aqui em cima. Olha só, se a gente voltar aqui em cima, olha, ele diz, o IRCC, eu tô lendo esse parágrafo, o IRCC vai retornar qualquer aplicação que não tiver a cartinha. Esse PAL aqui é a carta provincial que permite que você aplique para o visto. É como se a província estivesse dizendo assim, olha, digamos Ontário aqui, olha, a gente tem 60 mil alunos internacionais, então o Lucas aqui, ó, ele é um desses 60 mil, então eu vou dar a cartinha, a PAL, pro Lucas aqui. E o Lucas pode aplicar sem problema. Mas se eu não tiver essa cartinha, não importa se eu tenho o dinheiro do college, se eu tenho o planejamento todo feito, se eu tenho os documentos necessários, traduções, tudo. Se não tiver essa cartinha, a aplicação de visto não vai passar, ok? Então, existe esse limite aqui, que eles estão tentando reduzir em 35% a quantidade de alunos internacionais comparado com o ano passado. Então, de uma vez, eles já estão cortando 35%. De uma vez. E aí, quem é que precisa dessa carta? O governo especifica exatamente quem é que precisa essa carta. Aí, o primeiro item aqui, que é esse de cima aqui, ó, ele diz que a maioria dos alunos pós-secundários, ou seja, depois do ensino médio, a maioria dos alunos vão precisar. Então, o que é depois do ensino médio? É graduação, é college, é curso técnico, todos esses daí vão precisar dessas cartinhas. A maioria dos cursos que não dão certificado. Pode ser um curso de pós-graduação que não dá certificado, às vezes de língua, alguma coisa assim. Ele precisa dessa cartinha também. E aqui o terceiro item, qualquer pessoa que não esteja incluída na lista de exceções abaixo. Aí ele tem essa lista de exceções aqui abaixo, tem vários pontos aqui. A gente vai voltar, vai revisitar essa lista daqui a pouquinho. Mas uma coisa interessante principalmente para quem está vindo aqui para o Canadá com filho e tudo mais, a primeira exceção já é alunos da escola primária e secundária. Então, se você está vindo com filho, desconsidera tudo que eu falei de ruim aqui para alunos de college. Se você estiver vindo com filho, seu filho não vai precisar dessa cartinha para estudar. Enfim, já vem direto com você. Até o momento não tem nenhuma mudança aqui. Pode ser que o Canadá deu uma mudada aí, mas por enquanto tá tudo certo, ok? Também pessoas que já estejam no Canadá, não muda. E quem quer que aplicou antes do dia 22 de janeiro, que foi o dia que eles anunciaram isso. Então, não é como se eles chegassem hoje pra gente e falassem assim, olha gente, semana que vem a gente vai estar mudando um monte de regra, então quem puder aplica logo e semana que vem a gente vai mudar, então vai mudar bastante coisa. Então você aplica logo se tiver os seus documentos. Não, eles avisaram isso no mesmo dia que as regras entraram em vigor, então não deu tempo de ninguém aplicar. Quem aplicou antes do dia 22 de janeiro aqui, ó, 22 de janeiro, aí foi tranquilo, mas quem não aplicou... ficou para trás. Beleza, qual que é a próxima mudança que faz muita diferença pra gente? É a elegibilidade de PGWP. Qual que foi a diferença aqui? Tava acontecendo muitos casos de vir muito aluno internacional aqui, principalmente para os colleges públicos, que eles são os colleges que historicamente davam PGWP. E aí os colleges públicos ficaram lotados, não cabia mais gente ali dentro do college público, e eles fizeram parcerias com colleges privados que tinham vaga ainda. Então o aluno se matriculava no college público, mas ele estava tendo aula dentro do college privado. Tipo uma parceria entre o college privado e o público. E ainda assim recebia o PGWP. Não vou entrar no mérito aí se era mais barato ou não, se valia a pena ou não, mas o ponto é, recebi o PGWP. Beleza, a gente tinha aí 2 anos ou mais, né, de PGWP
depois do college, mesmo ainda não estando dentro de um college público, mas era uma parceria com o college público, era um negócio meio complicado, mas era aceitável pelo governo canadense. Não é mais. Tá vendo aqui? São as parcerias de college público e privado. E aí, os colleges... Cadê? Olha só, nesses casos os alunos estavam fisicamente dentro de um college privado, mas eles estavam atendendo, eles estavam matriculados num college público. Então, eles não vão mais receber PGWP, esses alunos, né, dentro dessas parcerias. Quem está em college público ainda vai receber PGWP. Isso não mudou, pelo menos a parte boa, né? Isso aí não mudou. College público continua dando PGWP. Não fez diferença nessa parte. Porém, nessas parcerias que estavam se tornando bem populares aqui no Canadá, essas parcerias não vão mais dar o PGWP. Talvez não mudou muito pra gente. A gente do Brasil geralmente estamos indo para um college público, justamente por causa do PGWP, mas essa parceria estava ficando desvantajosa pro governo canadense, foi isso que eles observaram, e aí por isso que eles fizeram essas mudanças. E a próxima mudança que, pra mim, ao meu ver, foi a maior de todas, é o Work Permit para esposas, maridos, enfim, cônjuge. Essa foi a regra maior, ao meu ver, para quem tá vindo aqui como aluno internacional de college. E essa é a regra que faz todo esse sistema não valer a pena, mas pelo menos na minha opinião e de muita gente também você vai entender. Basicamente, se você tá vindo fazer college, você pagou aí pelo college, você fez os requisitos mínimos, você conseguiu aquela cartinha da província, excelente, você aplicou pro visto, passou, ótimo. Chegou aqui, seu cônjuge, sua esposa, seu marido, não pode trabalhar mais. Essa era a regra que fazia o college valer a pena até esse ano. Por quê? Você fazia o seu college, você tinha que estudar muitas vezes o dia inteiro. Se conseguisse trabalhar um trabalho em meio período, ótimo, você complementava um pouquinho ali a renda, mas geralmente era seu cônjuge, sua esposa, seu marido, que ia estar trabalhando em tempo integral, ganhando aquela experiência canadense que ia ajudar lá na frente a aplicar para residência permanente, enquanto trazia um pouquinho mais de dinheiro de dentro de casa para se manter, porque a gente sabe que aqui é um pouco caro. É caro, principalmente comparado com o valor do real, né? Essa conversão da cotação complica um pouco. Então tem que ter alguém, um de nós dois, tem que estar trabalhando aqui no Canadá, enquanto o outro está estudando, garantindo ali o status legal aqui dentro do Canadá. E isso mudou. Isso daqui mudou. Quem não está elegível para um OWP, para um Open Work Permit, as esposas, os maridos de alunos internacionais em outros níveis de estudo, incluindo college. Ou seja, quem está vindo fazer college, o cônjuge não ganha mais o visto de trabalho. Deve ganhar aí um visto de estudo, alguma coisa assim. Eles não explicaram muito bem qual visto que o cônjuge vai receber. Só falaram assim, não recebe mais a permissão de trabalho. Então é só o estudante que vai vir para cá com o visto de estudo, com a permissão de estudos que permite sim que a gente trabalhe meio período fora do college. Porém, o cônjuge não recebe mais a permissão de trabalho para nenhum college. Ok? Não é público, privado, nenhum college recebe mais. Quem ainda recebe é o que está aqui em cima, alunos em pós-graduação, que seja mestrado e doutorado, e alunos de pós-graduação profissionalizantes. Esses ainda estão recebendo. Normalmente, antigamente, quais que eram as nossas opções de imigração? Para a gente contextualizar todas essas mudanças. Essas foram as maiores mudanças até agora. E, normalmente, como que era o nosso processo de imigração aqui para o Canadá? Que funcionava muito bem, até talvez o ano passado ou o ano anterior. A gente vinha para cá para estudar, fazia 2 anos aí de um curso, de um programa que estava nos profissionalizando aqui no Canadá. Então a gente estava recebendo um certificado, uma educação canadense. Enquanto isso, nossa esposa, nosso marido, estava trabalhando no mercado de trabalho canadense, ganhando aquela experiência profissional. A gente está ganhando experiência de educação. Deu os 2 anos do programa, aplicava para o PGWP. Os 2 aqui vão ter o PGWP, vão estar trabalhando. E aí a gente está acumulando aquela experiência canadense, às vezes se encaixando aí num programa provincial, dependendo da província. A gente sabe que tem províncias mais fáceis, mais difíceis de imigrar. Mas o que a maioria fazia e o que você com certeza já ouviu falar de pessoas que vieram, pegaram essa experiência
canadense com o cônjuge durante o college e aplicava por aquele programa de experiência canadense, né? O CSC, Canadian Experience Class, que você precisava de 1 ano de experiência canadense e você conseguia aplicar para o Express Entry. Esse era o mais comum, era um plano, não vou dizer infalível, mas era bem eficiente, né? A gente vinha estudar, o cônjuge trabalhava em tempo integral, pegava aquele 1 ano de experiência, a gente aplicava para residência permanente através dessa experiência de trabalho e conseguia. O que mudou sobre isso? Primeira coisa, que o cônjuge agora não tem mais visto de trabalho, isso já acabou com esse plano. Mas o segundo ponto é, as chamadas do Canadian Experience Class, que é o CSC aqui, ó, elas não acontecem desde 2021. 2021 foi o último ano que aconteceram chamadas do Canadian Experience Class, que foi aqui, olha, a pontuação mínima com 462, que chamaram 2.000 pessoas em setembro de 2021. Essa foi a última chamada de CSC aqui no Canadá. 2022 não teve, 2023 não teve, 2024 também ainda não teve. Essas são as chamadas públicas, não sei se tem algum tipo de chamada oculta aí que o Canadá não libera no site deles, mas essas são as informações oficiais, que essa foi a última chamada do Canadian Experience Class. Então assim, desde 2021, aparentemente, o Canadá já está diminuindo os benefícios para quem vem aqui com cônjuge trabalhar. Então assim, essas mudanças que aconteceram agora, elas estão vindo já tem um tempinho. E qual que é o nosso resumo aqui? Resumo de tudo que a gente viu aqui. Primeira coisa, que é o mais complicado para mim. Olha só, os colleges, mesmo que você venha aluno internacional num college público, não oferece mais o Open Work Permit para o cônjuge. Você vai ter que trabalhar sozinho em meio período ou sozinha em meio período para bancar a casa ao longo de 2 anos. Só essa mudança, para mim, já acabou a vontade de vir para o Canadá, a esperança de vir para o Canadá fazer um college como aluno internacional. Segundo caso, o PGWP foi afetado em alguns casos. Como eu falei, nós do Brasil, a gente nem sempre estava vindo para cá através dessa parceria de colleges públicos e privados, aqueles que foram os... Então, deixa eu botar aqui, público-privado. Como eu falei, a gente não estava vindo muito por esse programa, então estamos, né, até que não afetou tanto a gente. Terceiro ponto aqui, a gente já viu ponto 1, ponto 2. O terceiro ponto, a quantidade de aplicações foi limitada a 360 mil, que é uma redução de 35% comparado com 2023. Então, mesmo que a gente tenha os requisitos mínimos, mesmo que a gente tenha a parte financeira toda certinha, se a gente não estiver dentro desses 360 mil, não importa, a gente não vai conseguir a nossa aplicação. Quarto ponto, muito importante, não tem mais programa de imigração que seja muito amigável para quem vem fazer college, como era o caso do CSC. Você vem fazer college, esposa trabalha ao longo de 2 anos, aplica para o CSC, ok, residência permanente. Não tem mais essa opção desde 2021. Aí vão ter alguns outros programas provinciais que vão permitir que você imigre de acordo com a sua área de trabalho, né? A gente não vai entrar muito nisso, mas tem províncias que querem muito pessoal na agricultura, tem províncias que estão buscando muita gente para fazer carpintaria. Então tem alguns programas provinciais que entra ano, sai ano, eles colocam programas de imigração, tiram programas de imigração, todo ano vai ter uma prioridade diferente. Mas esses programas gerais que a gente tinha até poucos anos atrás não existem mais. E quinto ponto, pelos próximos 2 anos essas mudanças estão em vigor. Mas eu diria assim, pelo menos 2 anos. Porque o Canadá não falou que vai tirar essas regras daqui 2 anos. O Canadá falou que essas regras são válidas por 2 anos. Mas quem dirá que o Canadá não vai aumentar essas regras depois? Então você pode, talvez, agora pensar assim, não, vou esperar 2 anos e aí eu vou pro Canadá e faço um college porque as regras vão voltar ao normal daqui 2 anos. A gente não sabe disso. Talvez sim. Espero que sim, né? Pra aumentar as nossas oportunidades. Mas nada diz que o Canadá realmente vai tirar essas regras em vigor daqui 2 anos. Então, nesse nosso resumo aqui, são 5 motivos pelos quais eu acho que não vale a pena vir para o Canadá em 2024 e 2025. No mínimo é isso daqui, ó. Esses 2 anos já não vale mais a pena vir fazer college no Canadá por causa dessas 5 mudanças. Essa primeira aqui, para mim, já é o que descarta todo o resto.
porque muita gente vem nesse plano com o cônjuge. Ah, Lucas, beleza, entendi, você tá aí falando bem mal dos colleges. Qual que é a melhor opção? E eu já vou te dizer. A melhor opção hoje tem a ver um pouquinho com as exceções que a gente viu lá em cima. Então a gente vai voltar naquela página. Quais que são as exceções? Quem não precisa da cartinha, ok? Vamos quebrar os requisitos aí agora, né? A gente tem, se a gente voltar aqui, não gosto muito de voltar não, mas só vou te mostrar, voltar. A gente tem esses 5 pontos aqui em cima, essas 5 desvantagens. Vamos olhar uma de cada um e vamos começar aqui pela quantidade de aplicações, porque é um requisito mínimo, né? Se a gente não tiver aquela cartinha, a gente nem entra no Canadá para explorar as outras desvantagens. Então vamos lá. Quem é que não precisa de uma cartinha? A gente já falou dos alunos aí de escolinha primária, escolinha secundária, mas olha o segundo item aqui. Alunos de mestrado e doutorado. Eles não precisam da cartinha. Então, nesses 360 mil aqui, os únicos que são limitados são college. Os alunos de mestrado e doutorado não passam nessa limitação da cartinha provincial. Então, se você tiver os requisitos mínimos, se você tiver a parte financeira para um mestrado, por exemplo, você aplica e eles aceitam. Não precisa da cartinha para os casos de mestrado e doutorado. Então, esse é o primeiro ponto. Não precisa da cartinha. Então, a gente já tira uma desvantagem aqui para mestrados e doutorados. Segundo ponto é a parte do PGWP. Né? A gente viu que alguns cursos não dão mais o PGWP para college. E aí, deixa eu aumentar a tela aqui porque está até pequena, né? Isso daqui é direto de uma página do Canadá também, mas ele diz aí, ó, a partir do dia 15 de fevereiro de 2024, mais uma mudança bem recente. Alunos que se formarem, olha só, alunos que se formarem de um mestrado com menos de 2 anos, seja que o mínimo aí seja 8 meses, recebem 3 anos de PGWP. Então você pode fazer um mestrado de, digamos aí, 10 meses. Isso iguala a um PGWP de 3 anos. Isso não acontece nunca dentro de um college. Você pode fazer um mestrado de menos de 1 ano. Cara, 8 meses é o mínimo que ele precisa. E você vai receber um PGWP de 3 anos. Eu fiz um mestrado de 2. Eu fiz um mestrado de 2 anos aqui no Canadá, sendo que eu estava presencial somente 1 ano e meio. E eu recebi o meu PGWP de 3 anos. Porque para mestrado, os requisitos funcionam um pouco diferente. A gente tem um pouco mais de benefício do que os colleges. Outro benefício que a gente tem, então a gente já tirou 2 desvantagens. A primeira, que não tem a cartinha aqui em cima. A gente não precisa da cartinha provincial. Segunda, o PGWP é muito mais vantajoso. Se você achar um mestrado de 8 meses, você ganha um PGWP de 3 anos. 8 meses, PGWP de 3 anos. Terceira vantagem, várias províncias têm programas específicos de imigração para mestrado. Então, olha só, aqui na província de Ontário, que historicamente, olha aqui, historicamente é a província mais difícil de você imigrar, né, pela cartinha provincial, pelos programas provinciais. A província de Ontário tem um programa específico para alunos de mestrado. Vamos dar uma olhadinha aqui quais são os requisitos. Olha só, você só precisa ter, olha, you must have completed the requirements to get a master's degree. Então você tem que ter terminado um mestrado. Que tipo de mestrado? Um mestrado de 1 ano. É um mestrado de 1 ano e esse mestrado foi de uma universidade em Ontário. Óbvio, você está aplicando para Ontário, a universidade tem que ser de Ontário, ok? Além disso, você se inscreve aqui no portalzinho da província de Ontário, que é esse portalzinho OIMP aqui em cima, que está escrito aqui em cima, tá vendo? Bem aqui em cima. Você se inscreve nesse portal. Se você tiver um mestrado em Ontário, você precisa também ter um CELPIP, ok? Ou um CELPIP, um TOEFL, um IELTS, sei lá. Você precisa ter um teste de inglês com menos de 2 anos. E aí você aplica para esse programa provincial, que é específico para mestrado. Não existe nada parecido com isso específico para colleges. E aí, se você for lembrar, o programa provincial exige um mestrado de 12 meses. Então a gente volta aqui em cima e a gente, ao invés desses 10 meses aqui, a gente fala assim, não, eu quero um mestrado de 12 meses. Então você faz um mestrado de 12 meses, terminou o mestrado, você aplica para o PGWP de 3 anos e logo depois você aplica para
o programa provincial de Ontário, que você completou o seu Master's Degree, seu mestrado aqui em Ontário, e você recebe o seu convite para a residência permanente. Foi exatamente isso daqui que eu fiz. Foi assim que eu recebi o meu convite para residência permanente. Eu fiz um mestrado em Ontário, eu recebi o meu PGWP aqui de 3 anos e eu apliquei por esse programa provincial aqui, o OIMP Masters. Para quem tá curioso, existe também um de doutorado, mesma coisa. Mas pra gente, o que tá mais próximo da gente é o mestrado. E foi assim que eu recebi o meu convite para residência permanente. Então, assim, é um programa que existe há anos e anos e anos. E ele está ativo. É um programa específico para você. Terminou o mestrado, aplica para residência permanente. Você não precisa ter uma experiência de trabalho. Não, é só o mestrado. Não tem nada falando aqui. Se você olhar dentro aqui dos requerimentos, não tem nada falando de experiência profissional. Então, assim, a gente já deu uma olhada aí em 3 desvantagens dos colleges que você não tem para um mestrado profissional. Então, se você estava se planejando para um college, você já reuniu a documentação, você já fez o seu planejamento financeiro, você organizou toda a sua família, que a gente sabe que é uma mudança muito grande, né? Tudo isso para vir aqui começar os seus estudos aí, muitas vezes de 2 anos, para conseguir o PGWP de 2, 3 anos depois e migrar para cá. Se você já tem toda essa preparação feita para fazer um college, essa preparação é a mesma para fazer um mestrado. Então, a sua melhor oportunidade em 2024 para vir para cá, se você já estava se planejando para fazer um college, venha fazer um mestrado profissionalizante. Existem mestrados profissionalizantes que eles são bem semelhantes aos colleges, eles são um pouco mais aprofundados naquela uma área de pesquisa sua. Ciência de dados é um mestrado bem comum aqui, profissionalizante. Então você não vai fazer TI, um college de TI ou um college de programação. Não, você vai especializar na área de ciência de dados. Isso é só um exemplo que eu estou te dando. Mas a diferença principal entre os colleges que a gente tem aqui, que são os cursos mais técnicos, e os mestrados profissionalizantes, não é nem o tempo, ok? É a sua especialização naquela área. Então, bem provável você vai encontrar algum mestrado profissionalizante. No próximo vídeo a gente vai ver outras opções que a gente tem de mestrados. Mas se você já tinha toda a sua preparação feita para um college, para esse ensino técnico, você também vai poder aproveitar todo esse seu planejamento para fazer um mestrado profissionalizante que tem muito mais vantagens comparado com um college. Então, se você achou que o seu plano Canadá tinha acabado, não desista. Você tem uma opção que, na minha opinião, é até melhor do que college, principalmente depois dessas mudanças. E aí, então, o que a gente pode esperar dos mestrados profissionais? Primeira coisa, você vai receber o PGWP de 3 anos para o estudante e o cônjuge também. Segunda coisa, você vai receber o OWP para o cônjuge, a sua esposa, o seu marido vai receber o visto de trabalho, vai poder trabalhar integralmente enquanto você está fazendo o seu mestrado profissionalizante. Existem vários e vários programas provinciais de imigração. Eu te mostrei o de Ontário. Por quê? Ontário geralmente é a província mais difícil de imigrar. Ela é a província que tem muita gente aqui já, então eles não criam muitos programas de imigração, principalmente para quem veio fazer college aqui. A gente tinha que explorar outras opções, né? Para mestrado, Ontário tem, eu sei que a Alberta tem, British Columbia tem também, então as províncias grandes tem, as províncias menores também tem. Eu sei que Manitoba tem também, que é uma província um pouco menor, mas as províncias elas têm programas específicos para quem se forma em mestrado. E o mestrado, ele foi isento de todas essas mudanças que o Canadá inventou aqui no começo de 2024, ok? Quarta parte, né? Formação superior. Isso vai contar muito no seu currículo na hora que você for aplicar para vagas canadenses. Você vai ter um mestrado, que é uma formação especializante, acho que essa palavra existe, especializante, que não é o caso de muitos colleges. E por fim, isento dessas solicitações provinciais aqui da cartinha. Você não vai precisar da cartinha para aplicar para o mestrado. Resumindo, não mudou nada. Essas regras que mudaram no começo de 2024, não mudou nada para mestrado. Só o PGWP que o mestrado aumentou, inclusive ficou melhor para o mestrado agora em 2024. Até o ano passado, quem fazia menos do que 2 anos de curso num mestrado
geralmente recebia menos de 2 anos no PGWP. Às vezes eles davam um PGWP maior por algum motivo, tipo, eles não explicavam, sabe? Ah, você fez um mestrado de 1 ano e meio. Eu conheci uma pessoa pessoalmente que fez um mestrado de 1 ano e meio e recebeu o PGWP de 3. Mesmo isso não estando no site do governo canadense, mas a pessoa recebeu 3 anos de PGWP. Agora virou oficial. Se você fizer um mestrado de 8 meses, você recebe o PGWP de 3 anos. Não importa. Mestrado de 8 meses, PGWP de 3 anos. E algumas considerações que você tem que... Ah, Lucas, mestrado vai ser a melhor oportunidade para mim? Depende do perfil, né? Eu tenho perfil para fazer um mestrado? Primeira consideração. A carga horária vai ser semelhante a um college. Então, se você estava se planejando aí para ter aula de manhã, até na hora do almoço, de tarde, num college, essa carga horária vai ser bem semelhante no mestrado. A documentação também vai ser semelhante. Você vai ter que pegar os seus diplomas. A diferença é, você tem que ter graduação, né? Alguns colleges eu vi que não exigiam graduação no Brasil, o mestrado vai exigir. É um mestrado. Na verdade, é um mestrado. O modelo de ensino é um pouquinho diferente, então você precisa ter a graduação, né? Nesse meu exemplo, digamos aí, ciência de dados, você tem que ter uma graduação no Brasil numa área semelhante, né? Se você fez no Brasil, sei lá, arquitetura e você está querendo fazer ciência de dados aqui, como é que você está ligando uma coisa a outra no Canadá, né? Então você tem que ter uma graduação no Brasil numa área semelhante. E as taxas, então os dinheirinhos aqui, ó, geralmente são mais altas. Esses mestrados de 8 meses, 12 meses, talvez ele vai ficar num valor semelhante que você pagaria num college de 2 anos. Mas se for um college de 2 anos, sendo comparado com um mestrado de 2 anos, o mestrado vai ser mais caro. Não é muito também, mas vai ser um pouco mais caro sim. Principalmente se você for pensar, ainda vale a pena, principalmente se você for pensar que o college agora o cônjuge não poderia trabalhar. Então você teria que estar mantendo 2 pessoas aqui no Canadá só com um trabalho meio período do estudante, porque o cônjuge não iria estar trabalhando. Se você vier no college, você está pagando um pouquinho mais de tuition, né, da anuidade, porém os 2 vão poder estar trabalhando. E isso meio que balanceia as coisas. Ok? Mas a gente vai continuar esse assunto, né? Antes de eu te falar do próximo vídeo, que talvez seja o mais importante para você. A gente tá fazendo isso como uma série, ok? Então serão mais vídeos saindo semana que vem, vai sair. Nessa mesma série de essas mudanças de imigração do Canadá, explorando outras opções de estudos aqui no Canadá. Então se você não está inscrito, se inscreve, deve ter um botão aqui embaixo em algum lugar para você se inscrever. Eu vou lançar um vídeo por semana nesse assunto, e aí você vai receber a notificação, você pode conversar comigo também lá no Instagram, vai ter o link aqui na descrição. Eu tô falando todos os dias no Instagram, aqui no YouTube uma vez por semana, mas no Instagram eu tô lá todo dia conversando com vocês sobre esse tipo de assunto. Ok? Mas para o próximo vídeo eu vou te falar um pouquinho dos requisitos para os mestrados profissionalizantes. Então agora você sabe que essa possibilidade existe, essa possibilidade é real. O Plano Canadense vive, Plano Canadá vive. Dá uma olhadinha, tenta explorar um pouquinho os sites das universidades por enquanto. E semana que vem eu vou te mostrar exatamente como buscar os requisitos mínimos e como se preparar, o que você vai precisar para cada um dos requisitos mínimos, seja documentação, teste de inglês, enfim. Como que você vai se preparar para fazer essa aplicação, que é o mesmo nível de dificuldade que um college, que não é muito difícil, né? A gente só tem que reunir essa documentação. Então esse é o assunto da semana que vem. Até lá, eu converso com vocês no Instagram e te vejo lá.